Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e sejam também muito bem-vindos aqueles que estão a acompanhar-nos através das redes sociais ou que nos acompanharão posteriormente. Hoje temos um belíssimo dia de sol, temos que o agradecer a Deus, mas se estivesse a chover também tenho umas razões para agradecer, porque se a chuva viesse é porque fazia falta, não é? Deus nunca se engana. Portanto, sabe sempre aquilo que nos há de mandar. Só que, sinceramente, depois de um inverno tão atribulado como nós tivemos, estes diazinhos são super maravilhosos. Sabem tão bem e os nossos corpos estão a receber todas estas energias que vêm do sol, que vêm do bom tempo, que são muito importantes para o funcionamento, não só físico, como psicológico, como espiritual, não é, Sérgio? Do espírito que nós somos. Hoje vou fazer a introdução antes de fazer a prece, porque temos aqui um querido amigo, que é o Sérgio Vilar, que já não é a primeira vez que ele vem à nossa casa, é brasileiro, anda a fazer um périplo, mais uma vez, por Portugal, e então ele nasceu ontem para o espiritismo, como vamos ver, não é? Ele é presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que em 14 de março completou 125 anos. Não é que ele tenha aos 125 anos, o centro é que tem. É presidente e fundador do Núcleo Chico Xavier, que neste momento está a fazer uma distribuição de apoio alimentar e não só, de 4 toneladas por mês. 4 toneladas por mês. Nós ficamos tão felizes por mensalmente estarmos a fazer a distribuição de 8 cabazes mensais, porque também somos uma formiguinha, não é? No meio do universo, mas ainda assim ficamos felizes por conseguir fazer essa distribuição mensal, ajudando 8 famílias que estão mais necessitadas do que nós. Graças a Deus que nós não estamos em estado de necessidade neste momento. Portanto, o nosso querido Sérgio já vem há 12 anos a Portugal fazer périplos como está a fazer neste momento. Ele também doa a pomada Chico Xavier, que se alguém depois estiver interessado, diz que depois, através do Zé Capinha, faremos chegar às pessoas interessadas. E ele, melhor do que eu, depois saberá explicar para que é que serve essa pomada Chico Xavier. Segundo consta, é bom para tudo, não é? Faz bem a tudo. É às dores. Dizia que era uma farmácia ambulante. Ambulante, pois. Faz bem às dores, temos aqui, hoje, é uma alteração. Portanto, feita a apresentação do Sérgio Vilar, temos hoje aqui uma alteração no tema que foi anunciado para a palestra. E porquê? Porque no caminho o Sérgio recebeu uma intuição para apresentar o tema Milagres na Visão Espírita, em vez do tema que estava previamente anunciado. E quando assim é, há que respeitar as intuições vindas do alto. E tenho a certeza que é um tema que desperta a atenção de todos nós. Há milagres, não há milagres, o que é que a doutrina espírita acha disso? E ele então vai esclarecer-nos sobre este assunto. Posto isto, vamos então dar início a esta parte dos trabalhos da casa, visto que os trabalhos já começaram às 10 da manhã, com a evangelização infantil-juvenil, como sabem. Depois, às 2 horas, começou-se com o curso básico de Espiritismo, que durou até às 3h30, e nesta meia horinha tivemos um tempo para preparar as coisas para a apresentação, então, da palestra que se segue. E, como habitualmente, vamos fazer uma pequena prece de abertura. Não por ritual, dado que o Espiritismo não tem rituais, mas para que nós consigamos ambientar-nos e interagir com as energias e os fluidos que os mentores espirituais da casa prepararam para nós. Por isso, quem estiver, veio mais uma pessoa, ainda cabe. Vem mais 2. Hoje, se calhar, temos que ir ali para fora, para a esplanada. Portanto, vamos esperar que as pessoas se sentem e vamos então, vou convidar quem estiver à vontade a cerrar os olhos
para fazermos e acompanharmos a prece. Quem não estiver à vontade pode manter os olhos abertos, porque interessa é aquilo que vem do coração e é a forma como nós recebemos esta mensagem da espiritualidade maior que nos é enviada para todos nós aqui presentes. Então, assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a esse ser a quem se convencionou chamar Deus, ser que não é ser, a essa inteligência suprema a quem se convencionou chamar Deus, que criou tudo quanto existe no universo e nos mundiversos e pluriversos, que é o Pai de todos nós, que a todos ama de igual maneira, tanto os bons como os maus, a todos ama e a todos criou. Criou os minerais, os vegetais, os animais, tudo foi criado por Ele e tudo resplandece na sua obra, na perfeição, na utilidade, em tudo se vê a mão de Deus. E Jesus, esse mestre amado, esse amigo maior que nos ampara, que está aqui conosco, porque nós estamos reunidos em seu nome. E ele dizia que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estamos-te gratos, Jesus, pelo apoio, pelo envolvimento amoroso que prestas a cada um de nós e pelo auxílio ao planeta Terra de quem és governador espiritual. Aos mentores desta casa pequenina em tamanho, que em dias como hoje custa albergar todas as pessoas que aqui vêm, mas que é muito grande em amor, grande em união, em paz, em serenidade, em solidariedade e em partilha. E isto só acontece porque os mentores da casa assim o querem e para isso trabalham. Estamos muito gratos a toda esta espiritualidade. E ao guia espiritual de cada um de nós, que nos intuiu para hoje aqui virmos, que nos intui sempre, em todos os dias da nossa vida, que nos aconselha para o bem, que nos dá o caminho, que nos traça os parâmetros que devemos seguir e que nós tantas vezes olvidamos. Mas ainda assim, Ele não desiste e acompanha cada um de nós no nosso trajeto evolutivo. Vamos então agradecer a toda a espiritualidade bondosa que trabalha incessantemente em benefício de todos nós que estamos aqui, neste planeta lindo, planeta azul, que é maravilhoso e que apenas os homens estragam e não protegem como devem fazer. Mas esta nave está a ser governada por Jesus, que nós temos de passar por determinadas tribulações como forma de evoluir. E temos que aceitar a dor para a nossa evolução quando não queremos efetuá-la através do amor. Estamos muito gratos por tudo isto. E já agora vamos pedir ajuda para todas as pessoas que estão aqui presentes, para as que nos acompanham ou acompanharão mais tarde, para todos os familiares, para todos os lares, todas estas pessoas que estão de coração aberto para receber os esclarecimentos e as mensagens que hoje aqui vão ser prestadas. E é assim, com o coração cheio de amor, vamos apresentar então o tema, neste caso vai apresentar o tema, o nosso Sérgio Vilar.
a quem recebemos com muito, muito amor e carinho. Que assim seja. Faz favor, Sérgio. Deixa a música, pode deixar. Deixa a música baixinha, pode deixar. Quero. Pronto. Pode ser. Se quiseres o plano, não é o plano. Se calhar é melhor. Se calhar é melhor assistir o show. Tem. Já vamos ver se depois. Tá bom assim? Tá bom. Ok, obrigada. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de Jesus esteja, permaneça e nos envolva hoje e todo sempre. Agradecemos pela Conceição, também a nossa querida irmã Paula, pelo carinho que nos recebeu nesta casa de oração, para que nós pudéssemos hoje falar um pouquinho dessa doutrina que tanto nos reconforta o nosso coração. Agradeço de coração o nosso irmão Zé Capinha, que é um querido amigo, que nós pedimos, porque faz muitos anos que a gente não vinha nessa casa, e eu estava sem o contato da Paula, o nosso irmão Zé Capinha fez, então, esse favor de estar entrando em contato, para que nós pudéssemos retornar a esta casa. Nesses momentos que todos nós estamos vivendo, momentos atípicos na Terra, momentos de sofrimento, momentos de transição planetária. Mas é hora de conhecermos um pouco melhor nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos com uma visão da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, das igrejas cristãs como um todo, nós tínhamos uma visão de Jesus. E a doutrina espírita vem nos trazer uma visão diferente do papel que Jesus desempenhou e ainda continua desempenhando entre nós. Eu gostaria, diante de nós entrarmos no trabalho do Cristo, que nós relembrássemos um pouquinho as 3 fases que a Terra já está a alcançar. A primeira fase é a fase primitiva, onde vieram aquele povo de Capela, os exilados, e aqui começaram a ter esse povo inteligente que vieram trazer esse conhecimento para os espíritos primitivos que aqui moravam. Relembrando que eles foram expulsos porque eles não alcançaram as questões morais, apenas a questão intelectual. É interessante nós notarmos que, em 1969, Chico Xavier, num programa de televisão, é questionado por um religioso o que o Espiritismo dizia dos 10 mandamentos, que está no Velho Testamento e está em Moisés. Quando ele sobe ao monte, as 3 primeiras leis, o amor que nós devemos ter a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, um Deus único, e as outras 7 leis, o amor que nós devemos ter para com o próximo. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçar os bens do seu próximo, honra seu pai e a sua mãe. E nesse programa de televisão, Chico Xavier trouxe uma grande novidade para o movimento cristão, porque ele diz que Emmanuel, o seu amigo espiritual,
o seu mentor, estava do lado dele, estava dizendo que quando Moisés vai receber a tábua da salvação, que foi escrita numa pedra, chamada essa tábua da salvação, pela mensagem de amor, ela foi escrita numa psicografia direta, que nós, os espíritas, hoje somos capazes de compreender, porque está no livro dos médiuns, e quem a escreveu foi o próprio Jesus. Então, aqui, nós começamos a perceber que Jesus realmente está conosco desde o princípio. Vamos relembrar também um outro aspecto importante, que quando Jesus vem entre nós, ele sai do mundo, o planeta primitivo, para entrarmos no mundo de provas e de expiações. Esse mundo é o mundo que nós estamos até hoje. É um mundo onde o mal ainda impera sobre o bem. As guerras, o sofrimento, faz parte desse mundo. É um mundo de colheita. É um mundo que a reencarnação, que é a oportunidade de nós assumirmos um novo corpo, nos dá para que nós possamos definitivamente alcançar a nossa evolução pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Talvez aí explique porque alguns têm mais problemas, outros têm menos problemas dentro de casa, as dificuldades que nós passamos no nosso corpo físico, as lutas que nós travamos com a nossa própria mente. Tudo isso faz parte daquilo que nós trazemos do passado. E hoje nós começamos a entender todo esse processo do que seja o planeta Terra. Mas quando Jesus esteve entre nós, Jesus fez muitas curas. E como nós não sabíamos como funcionava as leis da natureza, nós imputava isso a milagres. Muitos até diziam que Jesus era feiticeiro, porque ele fazia coisas extraordinárias que ninguém conseguia explicar. Porque nós éramos saindo dessa era primitiva para a era do mundo de provas e de expiações, onde Jesus trouxe o significado maior da palavra amor. Não esse amor que nós conhecemos. O amor que nós conhecemos é um amor egoísta. É um amor egóico. É um amor egocêntrico. O amor que Jesus trouxe é o amor puro. É o amor que nos ensina a perdoar, que nos ensina a entender o porquê que cada um de nós temos que passar pelos momentos difíceis com sabedoria. E Jesus era tão diferente dos homens da sua época, que Jesus tinha todo esse hábito de apenas colocar as mãos e as pessoas se curavam. Mas isso é o quê? É algo anormal? Jesus tinha uma potencialidade diferente? No livro dos Espíritos que nós estudamos, questão 625, nós vamos perceber qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus colocou ao homem na Terra, e os Espíritos respondem: vede Jesus. Para quem gosta de ler os 13 livros de André Luiz, pelas mãos maravilhosas de Francisco Cândido Xavier, numa delas, André Luiz descreve que Jesus é o governador espiritual do planeta, e ele é o co-criador desse planeta, está aqui conosco desde o princípio. Então nós vemos que Jesus sempre esteve entre nós.
Mas, 18 séculos depois, foi que nós começamos a entender, através do Espiritismo, quem é efetivamente Jesus. Porque a doutrina espírita vem nos explicar, através da segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, que os fenômenos que Jesus realizou são fenômenos que cada um de nós podemos realizar. E é esse o despertar que uma casa espírita nos traz. É por isso que nós temos uma câmara de passe, por isso que nós falamos da água fluidificada. São tratamentos espirituais que nós podemos ajudar com as nossas mãos. Vamos relembrar que no Evangelho do Cristo tem uma passagem de um jovem que era considerado lunático, ora caía no fogo, ora caía na água, um jovem que ficava sobre um processo possessivo de espíritos muito maldosos. E certa feita o pai, já não suportando mais a dor daquele filho, procura Jesus e diz: Senhor, eu já levei o meu filho nos médicos, nas religiões, eu já levei até nos seus discípulos, e ninguém resolve o problema do meu filho. É quando Jesus relembra para todos nós: ó raça de pouca fé, até quando eu hei de estar com vocês? Traga-me esse jovem. E ele colocou a mão e conta que um grupo de demônios se afastaram daquele jovem. E naquele momento nos é narrado que Pedro vai perguntar a Jesus: mestre, por que nós não conseguimos ajudar aquele jovem? E Jesus, então, disse: podereis, Pedro, fazer o que eu faço e muito mais. É esse o ensinamento que a doutrina espírita vem trazer para todos nós na reflexão dos milagres, que não existem. São apenas energias que nós possuímos, unindo muitas vezes a energia do plano espiritual que está aqui conosco, onde nós podemos ajudar aqueles que vêm a esta casa, um templo religioso do amor, da paz, da fraternidade, para podermos ser auxiliados diante das nossas necessidades. Então, nós vamos ver um pouco aqui sobre essa questão muito importante sobre os milagres, para que nós possamos perceber que não existe milagres. O que existe hoje está explicado pela doutrina espírita, diante do Pentateuco Espírita, os 5 livros da obra básica: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, mostrando para todos nós a beleza das leis naturais que Deus criou para que nós pudéssemos usar. Vamos começar a ver um pouquinho o que está no livro A Gênese, que é o último livro do professor Kardec, que ele traz para nós. Ele diz: analisando os milagres atribuídos a Jesus, e mostra que, à luz do Espiritismo, não há fenômenos sobrenaturais, mas sim leis naturais ainda desconhecidas na época em que os fatos ocorreram. Isso significa que, quando nós vemos e ouvimos um fenômeno, seja ele qual for, que não é explicado pelo homem na Terra, nós colocamos como
um fator sobrenatural. E Kardec vem dizer para nós que o sobrenatural é o natural desconhecido. A partir do momento em que nós, os estudiosos dessa doutrina, começamos a entender a grandeza desse aspecto, nós começamos a entender que cada um de nós somos muito importantes para Jesus. A partir do momento em que nós começamos a fazer a nossa reforma íntima. Acredito que todos nós aqui já ouvimos falar da reforma íntima. A reforma íntima, vamos imaginar, é aquela reforma quando nós fazemos na nossa casa. Quando, na casa de banho, nós temos um problema com o chuveiro, um problema com o cano, um vazamento. Às vezes temos que quebrar, refazer. É uma reforma material. A reforma íntima é nós trabalharmos com aquele homem velho. Por isso Jesus disse, abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa ressurgir. Quem que é esse homem velho? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância, é a nossa impaciência. Quem que é o homem novo? É o homem da caridade, é o homem da espiritualidade. Porque hoje o Espiritismo vem nos convidar a sairmos desse materialismo que nós vivemos na Terra, aonde nós só pensamos nas coisas da matéria, e começarmos a perceber que existe algo mais importante, que é exatamente a questão da espiritualidade que todos nós temos. Quando Jesus diz que o homem nasceu simples e ignorante, e a partir daí, cada um de nós vamos alcançando a evolução pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, nós vamos começando a sublimar o que há de mais importante. Quando desencarnamos, muitos dizem, quando morremos, e realmente morremos, o corpo físico, mas o espírito continua vivendo no mundo espiritual. E ao chegar no mundo espiritual, nós ainda temos uma visão equivocada, porque nós achamos ainda que vamos ser recebidos pelos espíritos familiares. Será que é tão simples assim? Será que nós vamos ser recebidos numa colônia? Num hospital, no mundo espiritual? Será que nós temos merecimento para isso? É esse questionamento que a doutrina espírita vem trazer para todos nós, ensinando-nos as leis naturais que nos envolvem. O que nós estamos fazendo de nossa transformação? Vamos dar um exemplo? Hoje é sábado. Vamos analisar de segunda-feira até hoje, uma semana. Nessa semana que se passou, como é que nós usamos nosso tempo? O nosso tempo nós usamos assistindo televisão e guerra, onde nós trazemos a guerra para dentro da nossa casa e guerreamos junto, mentalmente. Ou nós já estamos espiritualmente a ponto de desligar uma televisão e dizer, vamos reunir a família para fazer o culto do evangelho no lar? Nós precisamos perceber que uma casa espírita é uma escola abençoada, que nos dá a diretriz dos caminhos que devemos seguir para alcançar a nossa evolução. E a nossa evolução, ela é pessoal e
intransferível. Por mais que eu ame a minha esposa, eu não posso passar pelos caminhos difíceis que ela tem que passar. Por mais que eu ame os meus filhos, eu não posso diminuir as suas dores no momento da colheita daquilo que eles têm que colher do passado criminoso. Se a nossa justiça humana é falha, se ela consegue, muitas vezes, dar um jeitinho para facilitar algumas pessoas, a lei divina é implacável. A lei divina é perfeita. E cada um de nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio significa que cada um de nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E sabemos, pela história da humanidade, que o nosso plantio não foi bom, porque o mundo de provas e de expiações, repito, é um mundo onde o mal ainda impera sobre o bem. O Espiritismo vem trazer o passado, o presente e o futuro para as nossas reflexões. O que fizemos no passado não tem mais como chorarmos, nos lamentarmos, é passado. O presente é a oportunidade gloriosa de podermos resgatar aquele passado, muitas vezes criminoso, e ao mesmo tempo é no presente que nós vamos começar o trabalho de nossa reforma íntima. Então nós vemos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo da caridade. Caridade material e caridade espiritual. Quando a nossa irmã mencionou o nosso trabalho no Brasil, não é? Eu acho que aqui todos têm dificuldade em entender o que é 4 toneladas de comida. Talvez vamos tentar explicar um pouco mais fácil. Nós fazemos comida na terça, na quinta e no sábado. Hoje foram feitos 320 quilos de comida. E o mais triste é quando o nosso filho liga para nós e diz: papai, não deu para todos. É a realidade de um país de terceiro mundo, onde se a crise hoje chegou também em Portugal, vocês imaginam os países de terceiro mundo, como a África, o Brasil, como a Índia. Eu estava em Leiria fazendo uma palestra e um pouco antes, no jantar, uma senhora sentou para jantar conosco, com a dona Isabel Saraiva, e ela comentou conosco assim: meu irmão Sérgio, faz exatamente 30 dias que nós ficamos sem energia. E eu disse: que bênção. E ela disse: por quê? Eu falei: reflita comigo. A senhora sabia que na Índia, que é o segundo maior país populoso do mundo, existe 300 milhões de pessoas que não têm luz elétrica e nunca tiveram? Vamos repetir? 300 milhões de pessoas. Portugal tem de 10 a 11 milhões de pessoas. Ou seja, mais ou menos 30 vezes Portugal, que não tem luz elétrica. Sabemos que também a África, tem uma parte da África que tem o mesmo problema. Então nós vemos o mundo, porque quando lemos o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será que Deus esqueceu de deixar comida para todas as pessoas? Os Espíritos dizem: não, os celeiros estão cheios.
O que o homem não consegue fazer é dividir corretamente, fazendo com que todos tenham a alimentação abençoada, o pão do dia a dia. Está lá no Livro dos Espíritos. Eu acredito que há uns 7 anos atrás, uns 6 anos atrás, um pouco antes do Covid, eu estava cá em Portugal, passei por uma banca de jornal, de revistas, e eu li uma notícia na primeira folha de um jornal dizendo: Brasil, o país que tem o lixo mais rico do mundo. E eu achei aquilo interessante, comprei um jornal. O Capinha, como tem uma empresa de jornal, ele sabe que quando tem notícias bombásticas, todo mundo quer saber o que está acontecendo, não é? E eu peguei o jornal, levei, fui ler. Então, estava dizendo que o que nós jogamos fora de alimento alimentaria todo o povo, onde não teria fome. Agora, há poucos meses atrás, vi uma reportagem de Portugal. Portugal já estão também preocupados com o lixo, que é a comida que está se deitando fora, e nós somos capazes de deitar comida fora e não dar para alguém. Ou seja, esse materialismo que nós carregamos dentro de nós é algo já há muito tempo. Nós precisamos permitir que a espiritualidade nos envolva, porque vamos entrar na terceira era da regeneração. Tenho certeza que a Paula, a Dona Conceição já falaram muito aqui sobre transição planetária, de vez em quando falam um pouco, mas a gente precisa tentar entender a transição planetária. Porque nós temos um problema, não é? Depois que eu vim aqui no centro, eu ouvi a Paula, a Dona Conceição falar da reencarnação, que a gente tem outras oportunidades, e a gente fica todo contente. Porque a gente fala assim: ah, mas então não preciso correr muito. Eu posso andar mais devagar? Eu não preciso me esforçar muito? Bom, é verdade. Em partes você está coberto de razão. Mas eu queria te lembrar que Jesus diz: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, vou prepará-las. Ou seja, todos os planetas, todas as estrelas são habitadas. A criação divina é infinita. Agora, a preocupação que nós temos que ter é para onde nós vamos. Nós vamos continuar aqui no planeta Terra? Ou nós vamos para aquele planeta desde 1935, onde já temos informação no livro Cartas de uma Morta, pelas mãos de Chico Xavier, de um planeta novo que foi preparado, que somente em 2005 esse planeta foi revelado para a humanidade pela ciência. 2009, os dois recebem o Prêmio Nobel da Astronomia por descobrir esse planeta muito semelhante ao nosso. Agora, nós temos uma escolha. Ou nós vamos ir desapegando desse materialismo, dessa preocupação do dinheiro, das coisas que achamos que nos pertencem, ou nós vamos começar a trabalhar com a espiritualidade, onde a caridade é o campo principal. Nossa irmã disse: essa casa dá 8 cabazes. Já imaginou se cada um desse 8 cabazes? No mundo todo, cada grupo de trabalho, de oração, desse 8 cabazes, nós não tínhamos fome no mundo. O problema não é a quantidade que nós damos, o problema é a maneira com que nós ofertamos. Tenho a certeza que essas cabazes são dadas com amor, com carinho, levando o magnetismo da espiritualidade dessa casa, transformando aquele alimento, muitas vezes, em remédio. Nós que estudamos com muita profundidade o mundo espiritual, nós sabemos que essas comidas que nós distribuímos, pasmem, nós atendemos os moradores de rua,
Nós vamos aonde eles estão, que são debaixo das pontes, levamos comida para eles, homens, mulheres, jovens, idosos. E a gente fica abismado de ver que eles não têm doença. Eles não têm doenças. Por quê? Porque Deus não nos desampara. Será que nós temos noção o tanto de remédio que a espiritualidade coloca nessas refeições? Nessas cabazes? Para auxiliar aqueles corações necessitados? Tudo isso é milagre? Não. Hoje é o natural que passou a ser conhecido por todos nós. E passa a ser mais fácil o seu entendimento. Para o Espiritismo, milagres não é a violação da lei da natureza. Eu tenho certeza que nem Jesus queria ser diferente de nós. Porque a humildade dele devia ser algo extraordinário. Pelo grau evolutivo que Jesus alcançou. Pois Deus, sendo perfeito, justo e imutável, não criaria leis para depois contrariá-las. Ou seja, vou criar uma lei específica para o governador espiritual do planeta ter acesso e mais ninguém. Seria, logicamente, algo injusto. Não poderia ser da obra de Deus. É como a ideia de que as igrejas cristãs têm uma dificuldade de explicar quem são os demônios. Quem são os Satanás. Porque se falar que foi Deus que criou, nós vamos ficar imaginando, mas que Deus é esse? Se falar que não foi Deus que criou, mas se criou por si só, Deus corre risco. Porque ele tem outras forças igual a dele, penetrada num planeta. E vem o Espiritismo e diz assim, relembrando as palavras de Jesus, o homem nasceu simples e ignorante, e a partir daí ele segue o caminho, seja o caminho angelical, seja o caminho demoníaco. Então, quem são os demônios? Os anjos decaídos que a igreja criou. São os mesmos que ontem cometeram e cometem barbaridades, porque ainda são espíritos muito voltados para o orgulho, para o egoísmo. Alcançaram uma inteligência, mas não desenvolveram a moralidade. Eu tive a oportunidade, desde 1985 até 2002, frequentar a casa de Francisco Cândido Xavier. Conheci todos os seus trabalhos, conheci o abacateiro, onde todo sábado era distribuído as cabazes, leite, pães para milhares de pessoas. Tive a oportunidade muitas vezes de estar junto com ele nessa distribuição. Sentei na mesa com ele muitas vezes, naquelas noites impecáveis que ele psicografava, trazendo mensagem daquelas mães sofridas que havia perdido seus filhos. Quantas vezes passávamos a noite em conversas edificantes na sua casa, depois da reunião, saboreando um bom café. E Chico Xavier, certa noite, nos dizia, meu filho, um homem, diante da evolução, tem que ser comparado a um pássaro. Um pássaro, para dar bons voos, tem que desenvolver as duas asas. A asa da sabedoria, da inteligência e a asa da moralidade. Se não desenvolver as duas por igual, é um pássaro que não consegue dar grandes voos. É verdade que hoje, olhando a humanidade como um todo, olhando o homem na questão intelectual,
realmente invejável, onde nós temos uma tecnologia bastante avançada, medicina, cada dia com mais descobertas, mas, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos tanta imoralidade como nós estamos tendo hoje. E essa imoralidade que faz com que nós não respeitemos o próximo. Nós não respeitamos as pessoas dentro de casa. Nós não respeitamos as pessoas no trânsito quando estamos a guiar um carro, a dirigir um carro. Não respeitamos as pessoas no nosso trabalho. Não respeitamos as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Porque nós precisamos voltar a ter os princípios da religiosidade em nosso coração, da espiritualidade que deva ser desenvolvido por todos nós. Então, Deus não iria criar leis diferentes. O que chamamos de milagre é, na realidade, um fenômeno natural, explicado por leis que a ciência ainda não compreendeu. Eu queria falar um pouquinho dessa ciência, porque as pessoas vão repassando no movimento espírita aquilo que ouvem ou aquilo que lê, mas nós precisamos entender que a ciência que o Espiritismo fala não é a ciência tradicional. Certa feita eu estava em Ilhavu fazendo uma palestra, um grupo de médicos de Coimbra foram assistir a palestras porque eles queriam entender o que seria a ciência na ótica espírita. Porque o espírita fala muito que a doutrina é ciência. E a doutrina não pode ser ciência porque a reencarnação, por exemplo, ainda não foi totalmente comprovada. Os vestígios são grandes, as explicações são lógicas, mas nós ainda não temos um processo científico no começo, do meio, de um fim, de um estudo para comprovar. Porque quando essas obras foram, no Brasil, editadas, a obra básica, na hora da tradução, eles tiraram um complemento importante da ciência. Porque quando o professor Allan Kardec se referia à ciência, ele dizia ciência experimental. A ciência experimental explica tudo, é uma ciência diferente. Você, cientista, quer saber se a doutrina espírita é verdade ou não? Você tem que entrar numa sala de mediunidade. Você tem que acompanhar médiuns, seja eles de efeito físico, de efeito inteligente, para que você possa efetivamente poder dar esse esclarecimento e entender o estudo que deva ser feito, como o professor Kardec fez na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita em Paris. Os grandes cientistas da época, William Crookes, Alexander Aksakoff, Leon Denis, Lombroso e tantos outros cientistas que chegaram na condição da ciência experimental, escrevendo livros com trabalho que eles fizeram com os médiuns da época, comprovando a veracidade do fenômeno, mostrando que tudo ali não era sobrenatural, era um natural desconhecido. Passamos a estudar o Espiritismo, passamos a entender tudo isso. E a última lâmina que nós vamos passar hoje, que o nosso tempo já está esgotando, Kardec explica que muitos dos chamados milagres de Jesus, como curas, expulsão de obsessores, visões e aparições, podem ser entendidos como alguns aspectos que nós estudamos na doutrina espírita. Primeiro, efeitos do magnetismo. Eu queria lembrar que o professor Hipólito Leon Denis Rivaio,
que nós conhecemos como Allan Kardec, até os 50 para 51 anos de idade, ele se dedicava ao magnetismo. Qual era o papel do magnetismo naquela época? Dos médicos anestesistas, porque não havia anestesia. Então, os magnetizadores hipnotizavam a pessoa fazia a operação, quando voltava, só Deus sabia o que ia acontecer. Porque não tinha uma anestesia. E Kardec estudou profundamente. E quando ele foi escrever a doutrina espírita, quando ele foi colocar os livros espíritas, ele diz que o espiritismo anda junto com o magnetismo, que é a energia que nós temos na Câmara de Paz. Ações do fluido espiritual. É interessante, esse fluido espiritual é uma coisa que até eu me aprofundei muito por causa da pomada. A pomada eu já estou há quase 30 anos e a pomada é magnética. E o Chico falou para nós uma vez na casa dele, a gente levava as caixas de pomada para o Chico, sabe, o Zé Capinha? O Chico botava nos bolsos e saía distribuindo a pomada. O Chico um dia falou para nós que a pomada é o maior trabalho de materialização que nós temos na face da Terra. Porque os fenômenos de materialização acontecem, só aqui em Portugal nós temos 5 ou 6 fenômenos aos olhos dos portugueses que participaram, que é uma coisa impressionante. Lógico, nós não temos tempo hoje para falar desse fluido espiritual. Que esse fluido espiritual tinha que sair do espiritismo, porque senão ficava no campo religioso. Foi Alexander Akizakov, um grande estudioso russo, que ele troca o fluido espiritual por uma outra palavra. Ectoplasmia. Hoje a ciência, quando se fala ectoplasmia, é o mesmo fluido espiritual que nós conhecemos no movimento espírita, para não se associar cientificamente com religiosidade. A influência de espíritos, que Kardec comprovou que tudo aquilo que acontecia é influência do mundo espiritual, a mediunidade poderosa de Jesus, que possuía elevada autoridade moral. Então, Jesus era médium? Sim. Quando eu estudo 70 tipos de mediunidade, classificada no livro dos médiuns, eu vou encontrar uma mediunidade que nós vamos chamar de anímica, que se faz uma confusão no movimento espírita danado, que é animismo. Animismo significa a mediunidade exercida pelo espírito do próprio médium. Então, Jesus, ele tinha uma moral tão elevada que ele mesmo produzia, não eram espíritos, por isso que nós falamos no Brasil que Jesus era médium de Deus, que deu a ele esse poder. Então, ele era médium de Deus, porque ele era um médium que sabia manipular essas energias. E qualquer um de nós que aqui estamos, se aprendermos as técnicas e a usá-la pela transformação do homem velho, começando a ser um homem melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, nós vamos cada vez mais usando de maneira poderosa a nossa mediunidade para ajudar o próximo. Então, hoje ficamos aqui, nesse momento que a Terra passa pelo início da Terceira Guerra Mundial, que nós não sabemos qual vai ser a consequência. Mas isso, gostaria também de dizer que nós não temos que estar preocupados com isso. E muitas pessoas perguntam, por que, Sérgio? Por uma razão muito simples. Se eu entendo que nós temos um governador espiritual, se eu entendo que ele é o governador desse planeta, se eu entendo que tudo isso tem, como dizia Jesus, não cai uma folha da árvore sem autorização de meu Pai que estás nos céus,
Será que eu ainda penso que começou a Terceira Guerra ali entre os Estados Unidos e Irão? Será que Jesus foi para o Brasil? Foi para a Bahia? Deitou numa rede? Estava tomando água de coco de férias? E esqueceu de cuidar do planeta? Não, queridos amados. Tudo isso está perfeitamente dentro de uma programação celeste. Isso não é um mundo abandonado. Só nós que não temos fé que acreditamos nisso. Continuemos trabalhando pelo bem, ajudando o próximo. O Espiritismo resgata para nós a prece, que nós havíamos perdido a fé na prece por causa dos absurdos das igrejas cristãs na Terra. Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os 2 últimos é dedicado à prece. A prece que renova, a prece que transforma. Agora, Jesus precisa, sim, de cada um de nós, para restituirmos a prece dentro do nosso lar, para darmos força, energia para a espiritualidade maior, que vai usar esses fluidos espirituais na guerra para auxiliar aqueles combatentes que estão desencarnando. E isso nós podemos colaborar, todos nós somos ricos dessa virtude. Basta com que nós possamos colocar em prática e começar a exercer um pouco mais, sairmos do comodismo. Talvez essa seria a palavra correta, e começarmos a trabalhar um pouquinho mais em prol daqueles que necessitam. Queridos irmãos, lógico que se perdêssemos aqui o tempo, nós podíamos falar aqui muito tempo, não é? Mas as horas têm que ser respeitadas.